Prezados, eu sou Fábio Ferreira, sou coordenador do projeto de extensão Saber em Movimento, bem como professor da UF. De fato, estamos vivendo um momento extremamente sensível em função da pandemia. Porém, isso não significa que nós estejamos parados. Adaptamos uma série de atividades que realizávamos a esse nosso novo contexto. Assim, gravamos a segunda temporada do programa Saber em Movimento através de uma rede social no formato live. Trazemos agora para vocês esses episódios no nosso canal do YouTube. Olá, Roberto. Olá, Fábio, como vamos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Obrigado pela sua participação, pelo aceite, pelo seu tempo aqui conosco. Um prazer grande, Fábio. Eu vou começar, vou puxar a nossa conversa, já pegando o título. Antes da gente entrar no disruptivo e no revolucionário, não sei se dá para desatrelar, mas quando nós falamos em o novo atuário, o que seria isso? Bom, como o nome diz, o novo, né? Porque o velho, como eu, por exemplo, eu já perdi a esperança de que ele possa ser revolucionário e disruptivo. Então, a minha esperança, ela está depositada totalmente nos jovens e nos estudantes, né? Então, quando eu digo assim, o novo atuário, eu estou pensando o atuário que vai ser atuário, né? Ou recém-atuário, né? E aí eu estou falando em recém-formado, eu estou falando em pessoas que ainda estão estudando. Obviamente, não estou falando na turma mais antiga, porque a gente vai, aí, ao longo da apresentação, a gente vai concluir junto que a galera antiga não vai mudar nada, porque o mundo está muito bom para a galera antiga. Pois sem dúvidas o campo da atuária é um campo cheio de oportunidades, né? Com A gente certeza. está vendo, por exemplo, hoje um número, por mais que se fale, pronto, não vamos falar em 2020, né? Para não tentar fazer nada muito político e tal, mas a gente tem visto o número de estágios e o número de alunos efetivados ainda antes de concluírem a graduação, quer dizer, um mercado que está muito bom, né? Uhum, Pro atuário, até uhum, pegando o teu gancho. uhum. Mas quais as habilidades, ou melhor, como ser revolucionário ou disruptivo? Como o atuário pode ser revolucionário ou disruptivo? Olha, Ou disruptivo. eu sim. Bom, vamos lá. Eu acho que é o objetivo nosso é exatamente esse, e eu vou me considerar recompensado, né, desse tempo que vou ter o prazer de dividir com vocês, se um ou dois atuários, né, meio que comprarem a mensagem. Então, na verdade, eu vou fazer uma grande provocação hoje, tá? E eu espero que dessa provocação, um ou dois gatos pingados, eles consigam, digamos, vamos chamar, morder a isca, tá? Mas é uma isca que eu acho que vai trazer muito benefício futuro. Então, vamos lá. Fábio, eu vou primeiro traçar um quadro do desenvolvimento da profissão, tá? Para a gente meio que entender por que precisa ter agora o atuário revolucionário disruptivo. Eu não sou assim, isso aqui não é uma pregação política, tá? Isso aqui é uma pregação profissional, meramente só estou pensando em termos de profissão, tá? Então vamos lá. O atuário, você certamente sabe, talvez os alunos não saibam. Aliás, antes eu queria só primeiro agradecer a você por me dar essa oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é falar para estudantes, né? Eu entendo que a nossa plateia, majoritariamente, é de estudantes, embora já saiba que tem aí alguns outros não tão estudantes, mas pelo que então agradeço a participação. Mas então, estudantes, tá? Me Meu permite foco. uma pequena interrupção, eu acho até bastante interessante para a gente estar mostrando também para o aluno do primeiro período que a gente tem todo
projeto, toda uma, né, de recepção do calouro, está passando esse material para já apresentar a profissão a eles no primeiro período. Beleza. E quanto menos contaminado pela profissão, melhor para mim, porque, né, tem um terreno mais fértil para plantar a semente que eu pretendo plantar. Então, vamos lá. Certamente, os atuários que estão estudando atuário não sabem disso, mas os atuários mais velhos, como eu, sabem que a atuária é considerada uma das 5 melhores profissões do mundo. Tá? Toda vez que se faz, o americano gosta muito de fazer ranking, né? O americano gosta de fazer ranking de tudo, né? Então faz ranking de esporte, ranking de tudo que você puder imaginar. E faz ranking também das profissões mais, assim, das melhores profissões. Sendo que esse melhor profissão é um contexto bastante amplo, né? Ele vai juntar, digamos assim, a satisfação, o camarada meio que gostando daquilo que ele faz, vai misturar, vamos dizer, o ambiente profissional, o nível do ambiente profissional, vai misturar o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, né? E vai, obviamente, não pode deixar de, né, também pensar em remuneração, tá? E o atuário, por que ele fica sempre, o atuário está sempre entre as 5 melhores, se não 5 entre as 10 melhores, o que é uma coisa surpreendente. Tá lá, você pode ver lá, entra lá no Google, melhores profissões do mundo, vai ver que o atuário está lá. Por quê? Porque nós reunimos essas 4 coisas. Tá? O atuário é um profissional, digamos assim, reconhecido, né? O atuário é um profissional respeitado, a profissão atuarial é uma profissão gostosa. Eu adoro o que eu faço. Tá? Quando eu penso em fazer outra coisa, cara, eu gosto de fazer o que eu faço. Então, é uma profissão que gera um gosto, né, de você fazer. O mercado de trabalho, você acabou de dizer, né, que o aluno está aí, nem terminou ainda a faculdade, já está empregado. O mercado de trabalho é um mercado de boca aberta para o atuário. O atuário não tem problema de mercado de trabalho. Então, digamos, é uma profissão, assim, a gente tem sorte de fazer parte dessa profissão. Só que o outro lado da moeda é que na hora que você começa a ser esse profissional almejado, né, você acaba se acomodando e você não quer que o mundo mude, porque realmente é muito gostoso, é muito bom. Você ganha dinheiro, né? Aliás, você até dosa, né? Você dosa o dinheiro que você quer ganhar. Você quer ganhar muito dinheiro, você vai ser um executivo com seu background atuarial, vai ser um consultor, né? Não vai ser professor, viu, Fábio? Lamento dizer, porque eu também sou professor, viu? E professor, digamos, é uma outra história. Então, o atuário, por que eu preciso falar e passar uma mensagem para atuários serem revolucionários e disruptivos? E eu preciso passar essa mensagem para o atuário mais jovem. Porque o atuário menos jovem não vai ser revolucionário, nem vai ser disruptivo. Por quê? Porque o mundo está muito bom para ele. Pô, palmas, legal, pô, maravilha. Tá? Só que, se a gente, né, eu digo nós atuários, se nós não nos primeiro conscientizarmos e não nos mexermos para mudar alguma coisa, daí o revolucionário, tá? A gente precisa mudar alguma coisa, a profissão vai perder terreno. E talvez daí a 50 anos a gente já não seja mais, a gente esteja mais entre as 5 melhores profissões. Talvez a gente vá perdendo esse ranking. Por quê? Porque outros profissionais vão ocupar espaços que eu entendo que são espaços do atuário. Eu entendo que o que é o atuário? O atuário não é um especialista em risco, o atuário não é um cara que entende de risco, o atuário não é um cara que sabe quantificar risco. Então, onde tem risco, devia ter atuário, né? Só que não. Você está vendo aí um monte de coisa acontecendo que envolve risco, que é risco maior do que essa pandemia que a gente está passando aí, né? Esse corona do diabo, digamos assim, né? É um risco, digamos assim, cara, é um risco de extinção, pequeno, milimétrico, né? Mas é um risco de extinção da humanidade. A humanidade pode se extinguir com a pandemia, talvez não essa, mas uma próxima pandemia um pouco mais agressiva. Então, tem risco. E cadê o atuário se manifestando e aparecendo, digamos, nas discussões, digamos assim, epidemiológicas, né? Ou, pelo menos, se não quer se meter com epidemiologia,
pelo menos discutir a questão da mortalidade. Se a mortalidade é maior, é menor, se a mortalidade afeta mais seguro de vida, mas aí em contraciclo afeta menos o Previdência. Eu não vejo o atuário discutindo o Covid, digamos assim, sob a ótica de risco. Por quê? Porque ele está feliz com o que ele já está fazendo. Vai ser difícil você tirar o atuário da sua zona de conforto, porque essa zona é de muito conforto. Eu diria que é uma zona de conforto que gera quase que um comportamento estático. Tá? Então, daí a necessidade da mudança. Então, esse é o primeiro preâmbulo. Tá? Porque, para adicionar a essa dificuldade de mudança, eu vou falar um pouco sobre a educação atuarial. Aonde a educação atuarial, digamos, atrapalha esse movimento de mudança. Né? Primeiro, tá? Se você pensar na educação, você vai ver que o nosso viés, né, de formação é um viés matemático. Tá? O meu viés, eu quando nasci profissionalmente, eu falava integral, derivada, eu falava matemática, tá? Eu não falava português. Né? Por quê? Porque é a primeira ferramenta, e é a ferramenta da paixão atuarial. Qual é o atuário? Pô, você vai numa festa só de atuários, começa a falar de política, ninguém vai, talvez meia dúzia de gatos pingados vão ficar ali, mas começa a falar na transformada de Laplace, começa a falar lá no QX, começa a falar lá no Enterprise Risk Management, nas fórmulas de VAR. Pô, o atuário ele fica ali, né, ele fica ali totalmente interessado na discussão matemática. Só que a formação matemática, ela, quem passa por ela sabe disso, e eu, digamos, eu sou engenheiro também, eu tenho esse agravante, além de ser atuário, eu sou engenheiro também, então eu tive matemática em dobro, eu tive a matemática da engenharia, tive a matemática da atuária, ainda tive a matemática do mestrado de estatística, né, ali para atrapalhar as coisas. A matemática te deixa muito racional demais. Você acha que o mundo é uma equação, você acha que se resolve os problemas do mundo com equações matemáticas. E você precisa de algum tempo, né, de estrada para você se convencer que isso não é verdade. Primeiro que a matemática não é panaceia para todos os males, a matemática não resolve, não estou denegrindo a minha ciência mãe, não, tá? Matemática, pô, eu sou matemático desde criancinha, tá? Mas, assim, você também colocar a matemática num patamar de que ela é tudo, né? Tudo se resolve através dela, né? É contraproducente. Por quê? Porque você começa a esperar que as coisas no mundo funcionem de uma forma muito racional, como é a matemática. É só olhar, mais uma vez, vou citar o corona, porque está aí o vírus está aí batendo na nossa porta. Né? O corona não tem racionalidade. Até agora não se sabe ainda quais são as formas de contaminação. Né? Então, tem que ter um outro tipo de... Existe, e aí, né, eu tive a felicidade, na minha carreira de atuário, de bater numa escola de administração, tá? Foi a minha salvação, porque eu consegui, ao conviver um pouco com a turma de administração, que é uma turma totalmente qualitativa, né, e que odeia matemática, em geral, né, eu consegui meio que abrir o meu horizonte para começar a pensar de uma forma diferente, pensar com a cabeça, por exemplo, do marqueteiro, que não é nada matemático, né, não é uma lógica ruim, não, tá? Mas é uma lógica mais assim intuitiva e menos racional. Né? O não matemático, ele às vezes resolve coisas até com mais eficácia do que o matemático, porque ele parte para uma visão de mundo não racionalista, não lógica, né? Lógica no sentido formal, no sentido aristotélico, né? Ele parte com uma visão assim, meio intuitiva, de macro, né? De visão macro, e às vezes ele consegue enxergar coisas que o atuário não consegue enxergar. Por quê? Porque ele está no microcosmo esperando que o mundo reaja de uma forma matemática. Tá? Então, esse é um primeiro viés na educação. Outra coisa também que eu acho que prejudica... Interromper, a gente vai um pouquinho ainda, a hora que você quiser. O primeiro viés que talvez, por exemplo, a incorporação de contextos históricos, políticos, econômicos, sociais,
se isso mudaria ou contribuiria para mudar esse quadro, os próprios professores, a gente pensando no papel das instituições, com formações nessas áreas, atuando junto ao curso de Ciências Atuariais, o quanto que contribuiria nessa revolução que o país precisa, que a sociedade como um todo precisa. Eu acho que eu vou até agradecer, né? Depois vamos combinar um cachê para você aí, Fábio, porque você está assim, ajudando a colocar ideias, né, em complemento ao que eu estou tentando passar. Totalmente tudo a ver com o que você está falando. Tá? E eu vou até dar aqui um exemplo, um caso que aconteceu comigo, né, só como ilustração, para depois voltar ao ponto. Tá? Quando eu fui fazer doutorado em atuária, na Inglaterra, o meu supervisor, já é falecido, foi o professor Bernard Benjamin, que é o cara da mortalidade. Tá? O Benjamin foi o cara que assim, pesquisou e tal, e foi o cara que escreveu o primeiro livro para atuários falando sobre a atuária de seguros. Né? Ele saiu um pouco daquela atuária do tipo 1, que a gente chama, né? Atuária de pensões e de vida, e ele focou, né, na atuária de ramos elementares, né? Na atuária do General Insurance, seguro não vida. Bernard Benjamin. Quando eu cheguei na City University nos anos 80, e para iniciar o meu doutorado, eu tinha uma peculiaridade, eu não tinha formação atuarial. Tá? E na Inglaterra você sabe que você pode tirar o doutorado por pesquisa. Você não precisa necessariamente ser um atuário para fazer uma pesquisa atuarial. Como eu tinha um background estatístico, já tinha feito algumas incursões práticas na atuária, isso foi suficiente para que eu fosse aceito na universidade. E aí, quando eu comecei o curso, eu falei, bom, tem que fazer algumas atuariais, obviamente, tem que começar a aprender os AX, né, da vida, né? Mas eu também pensei assim, não, mas eu vou fazer, escolhi lá 3 cadeiras, né, matemática atuarial, matemática financeira e mais uma lá, e escolhi filosofia, tá, como a 4ª disciplina. E aí submeti ao meu supervisor. Meu supervisor olhou ali e falou, vem cá, tudo bem nas 3 primeiras, mas pô, por que você quer, para que você quer filosofia? Você vai perder tempo com filosofia, por quê? Né? E aí aquele questionamento foi né? Eu aí virei para ele e falei assim, tem que chamar de professor. Professor, me diz aqui uma coisa, quando eu me formar, qual vai ser o nome do meu título? Ah, você vai ser PhD. Tá, o que é PhD? Né? Não é philosophy doctor? Não é doutor em filosofia? Como é que eu vou sair daqui, doutor em filosofia, sem saber o que é filosofia? Então eu tenho que fazer uma disciplina de filosofia, pelo menos uma, né? Para saber do que se trata. Fábio, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque ali eu comecei a, digamos assim, a conceder ao meu cérebro, né, a prerrogativa de abrir da matemática. Até então, meu cérebro era matemática pura, integral, derivada, é aquela coisa do cérebro matemático. Quando eu comecei a fazer o curso de filosofia, e eu comecei a estudar, porque o que é filosofia? É o pensamento. Quando você estuda filosofia, você vai estudar como é que se desenvolveu o pensamento humano. É de uma riqueza absolutamente enorme, e aquilo foi muito importante para a minha formação. Né? Então, eu respondo a sua pergunta com o meu exemplo. Tá? Eu dizia assim, se fosse fazer um currículo de atuária, de graduação, eu colocaria, com certeza, algumas disciplinas que a gente chama de qualitativas, né? E que é bem verdade, tem uma galera aí, uma galera cega, no meu modo de ver, que acha que é disciplina de segunda categoria. Poxa, isso é de uma burrice, desculpe assim falar assim esse termo, né? Mas é de uma falta de visão, né? Você achar que uma disciplina como sociologia, como antropologia, como filosofia, como história, né, não são disciplinas importantes para uma formação, mesmo de um técnico que vá operar de forma quantitativa. Não, é ótimo, porque isso cria um balanço e permite que esse técnico ele analise mesmo as coisas técnicas com um ferramental um pouco mais blindado, digamos assim. Tá? Então, respondi de forma longa a sua pergunta. E voltando, então, à linha de pensamento da formação, né? Por que a formação atuarial ela meio que trava um pouco a atuária, mas eu estou me incluindo, tá? Eu estou incluindo tudo que eu estou falando, tá? O foco no detalhe. Nós somos formados
para nos preocuparmos com detalhe. Se você for olhar o cálculo atuarial é o cálculo do detalhe. Você vai ali, e muita gente nem entende, né? Por quê? Porque você vai no nível de detalhe, digamos, de um fenômeno como mortalidade, de um fenômeno como, digamos assim, colisões de automóveis, né? Você precisa ir naquele nível de detalhe para que você possa calcular uma reserva, para que você possa calcular um preço. Você tem que entrar no detalhe, né? Só que isso acho que acaba viciando o atuário a ter uma visão muito submersa, né? Como ele tem que aprofundar no detalhe para ir resolver a questão dele, ele às vezes ele fica ali, ele se habitua a se preocupar com detalhes e perde um pouco a visão que a gente chama de holística, né? Aquela visão em que você vê o mundo, você vai para cima da montanha e vai tentar olhar o mundo de cima da montanha. O atuário está ali embaixo, junto com as formigas, né, com os insetos, porque ele precisa, né, para exercitar o ferramental dele. E como ele raramente sobe a montanha, ele acaba perdendo a capacidade, ou o hábito, melhor dizendo, de ter uma visão um pouco mais genérica, né? Por isso que o atuário, às vezes, tem dificuldade em gerenciar, porque gerenciar precisa de visão holística. Você sem visão holística, você não gerencia. Se você for gerenciar no detalhe, ferrou, esquece, vai fazer outra coisa, né? Então, por isso que o atuário tem uma certa dificuldade na hora que ele é alçado a posições de gestão, tá? Esse é o segundo ponto, né? Fique também à vontade, hein, Fábio? Pode interromper a qualquer hora, porque a minha apresentação também é totalmente informal, tá? Eu estou aqui meio que especulando, tá? E é ótimo que a conversa ganha uma fluidez que é ótima. Né? Bate-papo, né? A coisa vai fluindo, então é beleza. Não, e também tem uma coisa, né? Eu faço questão aí da gente reservar aí uns 15 minutos, meia hora, um tempo, né? Para as pessoas que estão assistindo, né? Elas poderem fazer perguntas, né? Porque eu acho que eu não queria ser, assim, um palestrante, né? Eu queria ser uma espécie de um provocador, né? Falar um pouco, mas depois a gente meio que interagir aí com quem estiver assistindo, tá? Então, uma outra coisa também que eu acho que atrapalha um pouco o atuário, né? Essa questão da previsão, né? Quando o atuário prevê, o atuário ele fica meio que escravizado a determinados tipos de modelos, né? Que são os modelos matemáticos de previsão, tá? Por exemplo, quando você faz um IBNR, né? O IBNR é uma previsão. Na hora que você faz uma precificação é uma previsão. Só que você aprende na escola que para você fazer um IBNR, você tem lá aqueles modelos, né, aqueles métodos, os protocolos atuariais, e a mesma coisa para a precificação. E aí, todos eles são muito racionalistas, e todos eles são assim baseados em passado que vai se repetir no futuro. Só que essa premissa é uma premissa que poucos atuários disputam quando fazem seu cálculo. Pô, será que esse passado realmente vai se reproduzir? Vou pegar o Covid de novo como exemplo para meio que detonar qualquer pretensão de que o passado se reproduza. Estamos aí com um futuro completamente, não vou dizer completamente imprevisível, porque os modelos não racionalistas de previsão, daí a pouco a gente pode falar um pouco sobre eles são capazes. Os modelos não totalmente presos à matemática e à lógica da previsão do passado, né, prevendo o futuro, eles permitem, né, que você faça alguns tipos de especulações, evidentemente são modelos mais qualitativos, mas que podem se prestar a prever coisas que os modelos matemáticos não previam. Nesse sentido, eu recomendo a leitura de um livro do Nassim Taleb, né, é aquele livro do Cisne Negro. O livro do Cisne Negro, do Nassim Taleb, ele ilustra muito bem essa situação. Como que a crise de 2008, a crise financeira de 2008, não conseguiu ser prevista pelos modelos racionalistas, pelos modelos gaussianos, vamos chamar assim, mas conseguiu ser prevista por mentes, né, que acessaram a realidade naquela época de uma forma mais qualitativa. Tá? E ele, então, apresenta exemplos de previsões de quebras que efetivamente ocorreram na crise de 2008. Tá? E a última, o que eu chamo de preferência pela conformidade. O que é preferência pela conformidade? Estou falando dos vícios educacionais, né? Os vícios que acabam tornando o atuário esse ser meio assim, que não quer muita mudança. Né? O que é preferência pela conformidade?
Olha, o órgão regulador das seguradoras é a SUSEP e o de Previdência, né, é a Previc. Tá? São os dois grandes, e tem a ANS também, para os atuários que trabalham com saúde. O atuário fica limitado a fazer o que a SUSEP manda fazer, em termos de reserva, por exemplo. Né? O que é um cálculo de uma reserva, né, que o atuário faz? Ele vê a SUSEP manda fazer e ele vai fazer. Como é que o atuário faz nota técnica, precificação? Ele vai ver o que a SUSEP manda fazer e ele pega e faz. Como é que o atuário calcula capital? Ele aplica a fórmula da SUSEP. Mas em nenhum momento o atuário questiona essa fórmula da SUSEP, é uma fórmula boa ou ruim. Eu, por exemplo, acho ruim. E olha que eu fui surpreendendo da SUSEP, tá? Então eu posso falar com uma certa propriedade sem estar... Eu estou me criticando, então, tá? Sem crítica nenhuma a quem está lá na SUSEP, como autocrítica, né? Então, essa preferência do atuário pela conformidade, ou seja, ele prefere fazer coisas que sejam cumprimentos de regulamentos, digamos, ou cumprimentos de dispositivos legais. Por quê? Porque isso dá mais conforto, né? Eu não preciso esquentar minha cabeça parindo aqui uma fórmula de precificação diferente da SUSEP, ou uma fórmula de capital diferente da SUSEP, né? Eu vou seguir o que a SUSEP manda. Isso acaba viciando um pouco o atuário em relação à inovação. Isso cria uma inibição natural do atuário na hora que ele precisa inovar, tá? Então, essas 5, e de repente tem até mais, né? São, digamos assim, os requisitos educacionais que eu acho que provocam o que eu chamo de paralisia, vamos chamar assim. Paralisia do bem, tá? Também não tô criticando nenhum colega de profissão, não, senão eu estaria também me criticando, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar um pouco na perspectiva da ciência atuarial, né? O que foi essa ciência atuarial ao longo do tempo, né? Ciência atuarial começa, a gente discutiu até outro dia esse negócio, em off, Fábio. A ciência atuarial começa com a tábua de mortalidade, tá? Digamos assim, é disputado, tal, se é o Halley, se é o Grant, se é o William Morgan, né? Enfim, Demoivre, Laplace, enfim, disputa-se quem foi o cara, mas é a tábua de mortalidade que é o paradigma que gerou os AX, né? Os nossos queridos e famosos AX, né? Todos eles são derivados daquele instrumento tábua de mortalidade. E essa foi, digamos, a primeira, vamos dizer, onda científica da atuária, né? Quando se criaram os modelos para se lidar com o seguro de vida, tá? Muito bem, isso foi no século XIX, né? No século XX, aparecem os primeiros modelos para lidarem com os seguros não de vida, que são os seguros de ramos elementares, seguros de bens, que é a teoria do risco coletivo, né? Que surgiu na Suécia, lá pelo 1930, eu acho, eu não sei de cabeça exatamente quando foi, mas assim, um cara chamado Lundberg, que aliás não era nem atuário, mas depois os atuários, né, o Tentkainen, o Pesonen e o Bird, né, eles pegaram lá aquele bastão e desenvolveram a teoria do risco coletivo, tá? Que é o instrumento, se é boa ou má é outra discussão, tá? Mas assim, a teoria do risco coletivo é o paradigma de quem mexe com os seguros de não vida, tá? E foi desenvolvida pelos atuários, da mesma forma que a tábua de mortalidade. E aí, no final, o Hans Bullmann, né, que é eu sempre costumo dizer, né, que o Hans Bullmann é o Einstein da atuária, né? Ele está para a atuária como a teoria da relatividade, né, esteve para o Einstein. O Hans Bullmann vai lá e pá, né, mete o sarrafo em cima e desenvolve aquele livro, Métodos Matemáticos, né, para seguros não vida, que acabou sendo a Bíblia e o paradigma seguro não vida, tá? E aí a gente vê aí no final, já no início, final do século passado, né, década de 80, década de 90, a gente vê o que eu acho que foi o último respiro de criação científica partindo de atuários, né, que são os modelos lineares generalizados, que são hoje amplamente utilizados na precificação. E eu, digamos, quando peguei o bonde da ciência atuarial, né, eu peguei o bonde nesse momento. Eu estudei muito teoria do risco coletivo, que já era passado, mas eu estava no auge na Inglaterra daquela questão dos modelos lineares generalizados, desenvolvimentos e tal, e eu então aprofundei bastante o meu estudo nessa linha. Agora, se você pensar, né, e vem cá, depois disso, o que o atuário fez? O que aconteceu em termos de ciência atuarial de novidade depois do GLM? Tá? Se alguém puder me dizer, eu agradeço, porque eu não vi nada.
Ao contrário, eu vi assuntos ligados a risco, que é a nossa praia, né? Por falta de modelagem atuarial, por falta dos atuários irem lá e dizer, não, cara, isso aqui é meu território, eu é que vou desenvolver esse negócio. Você começa a ver oportunidades atuariais sendo desperdiçadas pela profissão, né? E eu vou repetir o termo, desperdiçadas pela profissão. Por quê? Porque dentro da sua zona de conforto, né, e que eu já acabei de descrever, que é uma zona difícil de você sair, os atuários realmente acham que, não, deixa, alguém vai fazer esse negócio. Só que alguém fez, né? Então, por exemplo, o Enterprise Risk Management, que eu consideraria, digamos, a onda seguinte, né, de criação de ciência atuarial, se você olhar o Enterprise Risk Management, ele tem o risco de mercado, o risco de crédito, o risco operacional, tá? E tem lá o risco securitário, que é o risco de subscrição. Tudo bem, está lá, reserva, capital, precificação, já tem ferramenta para isso. Quem desenvolveu as ferramentas de risco de mercado? Não foram os atuários, foram os economistas, Markowitz, né? O pessoal que desenvolveu. O VAR que mede, digamos, o risco de mercado por excelência, aliás, até uma má medida, no meu modo de ver, foi desenvolvido, sabe por quê? Pela JP Morgan, por um banco. Pô, e certamente por economistas, enfim, nada contra, tá? Minha esposa é economista, aqui do meu lado. Se eu falar mal de economista, ela vem aqui me dar um sarrafo, tá? Então, nada contra os economistas, mas eles ocuparam a praia, foram lá e tal, desenvolveram o modelo do VAR, desenvolveram o modelo do Markowitz, né? Toda essa galera Sharp, né? O pessoal de teoria de portfólio, todos economistas. E se você olhar risco de crédito, quem desenvolveu os modelos de risco de crédito, né? Os bancos, as empresas de cartão de crédito. Se você chegar para um atuário e perguntar, atuário, o que é o modelo de Merton, né? Que é o modelo que mede probabilidade de insolvência de empresa, né? Que é muito utilizado no risco de crédito. O atuário, difícil, não sabe, ele acha que o Merton é, sei lá, um forasteiro, né? Que passou. Na verdade, eu gostaria muito que o Merton tivesse sido um atuário, né? Ou que um atuário tivesse desenvolvido a formulação para mensuração do risco de inadimplência de uma empresa, que é o cerne, a raiz do risco de crédito. Então, também não fez o risco operacional, tá bom, o Panger, né, que é um atuário conhecido lá do Canadá, aliás, um atuário de primeiríssima grandeza, o Panger escreveu um livro dizendo, olha, não, risco operacional é praia do atuário. Ele escreveu um livro falando sobre risco operacional. Mas se você for ver o livro do Panger, você vai ver que ele bota a teoria do risco coletivo lá dentro, tá? Ele diz assim, risco operacional é a nossa praia, mas ele acaba não desenvolvendo nenhum paradigma novo para lidar com o risco operacional. Ele pega a teoria do risco coletivo, que serviu para o risco não vida, e meio camisa de força-mente, ele bota aquilo ali no risco operacional, o que não é a melhor solução. Pô, risco operacional é um leque infinito de riscos, né? Pô, risco operacional é risco ambiental, é risco de TI, cyber risk, né? É risco de pessoal, é risco, risco de imagem, é risco político, risco macroeconômico. Nossa, é tanta coisa que não é possível que uma teoria do risco coletivo só vá resolver. E mais, risco operacional tem uma pegada muito mais de modelo qualitativo, tá? Porque você não tem elementos quantitativos para montar série histórica. Pô, o Covid, né? Como é que você vai montar a série histórica do Covid? Não tem série histórica do Covid. O Covid, você tem que pegar um modelo qualquer que não seja passado reproduzindo futuro, né? Você tem que pegar algum modelo que tem que ser qualitativo, especulativo, talvez a ciência execre, né? A ciência tradicional, que eu digo, né? Talvez execre, mas é o que tem que ser feito. Como é que para projetar o futuro do Covid, você tem que pegar muito pouco do que você tem hoje, talvez por paralelismo com outras doenças, com outras epidemias, com outros fenômenos parecidos, você projetar, mas jamais projetar bayesianamente, né, como a gente está acostumado a fazer lá na nossa profissão atuarial. Tá? Então, esse foi o primeiro, vamos dizer, vacilo, né, que eu acho que o atuário deu e olha, vai ser difícil agora recuperar. Outro dia, eu vi na TV Globo, né, teve lá, sei lá, uma catástrofe qualquer, sei lá, Brumadinho, digamos, né? Aí a TV Globo, não, vamos chamar agora o maior especialista em risco para falar sobre o que aconteceu em Brumadinho. Apareceu um engenheiro lá, pô.
eu fiquei assim, cara, putz, como eu gostaria que aparecesse um atuário lá, né, para falar do risco, né? Não precisa falar de Brumadinho como engenharia, chama até um engenheiro lá, ou bota os dois na mesa, mas para falar do risco, né? E você vê que foi por não se falar bem no risco que se repetiu. Né? Você teve uma repetição na Vale do Rio Doce, o acidente que todo mundo dizia, não, isso foi um ponto isolado, não vai acontecer mais, ele aconteceu de novo, pô. Então teve mais gestão de risco ali, tá? Ah, mas é o atuário que resolveria? Não, eu não vou me atrever a dar esse valor excessivo, né? Talvez imerecido à nossa profissão, mas pô, quem sabe, né? Com um pouquinho de elaboração em termos de teoria do risco, né? Não se pudesse visualizar, olha, aconteceu uma vez, mas está muito provável de acontecer de novo, né? Vamos adotar. Trabalhar com equipes interdisciplinares, né, onde você pode ter o diálogo entre atuários, engenheiros, enfim, profissionais de diversas áreas. Até com essa questão da Covid, eu já tive conversando, né, com historiadores, também professor aqui da UF, e o professor também estava até falando da ausência, por exemplo, de historiadores, tal, porque você também tem alguns padrões nas epidemias ao longo da história, como isolamento social, a espanhola também teve a questão das máscaras, e é curioso que às vezes aparecem discursos, não, nenhuma pandemia na história da humanidade exigiu isolamento social. Eu escutei já coisas assim, né? E você, caramba, não, 102 anos atrás, né, a gente consegue ver isso. E aí, até entrando um pouco nessa questão da espanhola, para a gente fazer um parênteses, você acredita que a espanhola, observar o que aconteceu na gripe espanhola, por exemplo, ajudaria na questão da Covid? Poxa, com certezíssimo. Olha, eu estou dando a impressão que eu estou me desfazendo do passado ou relegando o passado a uma importância menor, deixa eu me corrigir. Não, não, não. Tem que analisar. Só que e estudar profundamente o que aconteceu e o que não aconteceu na gripe espanhola para a gente ter subsídios para lidar com essa nova gripe. O que eu digo é o seguinte, é que não adianta eu pensar só na série histórica, eu pensar só no que aconteceu historicamente, fazer essa evolução e tentar entender o hoje a partir somente do passado. Isso às vezes difícil até do atuário conseguir, do estatístico também. Se você chegar a falar para um estatístico isso aí, se você falar em subjetivismo para o estatístico, caramba, isso foi uma controvérsia na estatística que durou 300 anos. O Thomas Bayes, né, quando ele começou a falar, né, olha, modelos bayesianos, tá, você não precisa ter a série histórica completa, né, você pode partir de um chute no belíssimo bom sentido, né, você pode partir de uma estimativa qualitativa primeiro e depois ir aprimorando. Ele foi execrado da Royal Society na Inglaterra, ele foi expulso, né? Está enterrado, aliás, até perto da City University, onde eu estudei, é o túmulo do Bayes. O dia eu passei lá, não sabia. Passei lá, túmulo do Bayes. Está lá, coitado, um túmulo sem nenhuma homenagem, sem nenhum tipo de lembrança, né? O cara que meio que, na hora que ele disputou essa questão, falou, olha, eu posso usar, digamos assim, eu posso usar o subjetivismo quando não tiver série histórica, ou quando a minha série histórica não for estável, ou quando a minha série histórica não for suficiente para me dar uma credibilidade atuarial para prever o futuro, eu posso e devo usar subjetivismo. Por sorte, apareceu um atuário aí, vamos lá, chamado Bruno De Finetti, um italiano, né? fora da caixa totalmente, porque não estava nem na Rússia, onde se desenvolvia estatística, nem nos Estados Unidos, onde se desenvolvia, nem na Inglaterra, onde se desenvolvia a atuária, estava na Itália. O Bruno De Finetti, ele vai e lança essa pérola, né? Olha, peraí, o atuário tem que prever subjetivamente também, ou seja, sem negar a série histórica, mas ele é permitido. E aí o Bruno, ele inclusive desenvolveu toda uma estruturação teórica que validou, né, o uso de estimativa subjetiva no mundo estatístico, inclusive, tá? Mas também foi, coitado, o Bruno deve estar enterrado na Sicília, talvez, ou naquela ilha lá, Lampedusa, né?
Então, essa análise, essa questão do passado, digamos assim, né, olharmos qualitativamente o passado. Fábio, pode ser quantitativamente também, tá? Pode Também. ser. Eu posso pegar um modelo de regressão, tá? Eu posso pegar um modelo de regressão e meio que tentar projetar mortes com o modelo de regressão, tá? Só tem um detalhe, só tem um detalhe. O atuário, quando ele vai usar a regressão, talvez até por uma questão de formação, né, dificuldade na formação, ele não atenta que o modelo de regressão só funciona com distribuição normal. Ele não funciona com outra distribuição. E ele começa a aplicar, né, modelo correto em contexto errado. Né? Para aplicar, para ele prever um negócio desse, ele tem que usar um modelo que parte de um outro tipo de distribuição que não seja anormal. Daí os modelos lineares generalizados, né, que permitem distribuições um pouco mais, uma família, né, mais ampla de distribuições. Então, eu não invalido sequer também o uso de quantitativo para você trazer o passado para frente. O que eu questiono é você dar peso 100 para isso. Você pegar um instrumento matemático quantitativo que trouxe até perfeitamente o passado para cá, sem nenhum tipo de problema técnico, né? Mas eu não posso jamais dar 100% de credibilidade para isso, achar que é só isso, que só o passado vai... Qualquer disrupção que ocorra, Covid está aí, pô. Qualquer disrupção que ocorra, isso vai alterar. Então, eu tenho que estar preparado para essas coisas que podem afetar uma curva histórica e que não estão embutidas. É o dado que não ocorreu ainda. É o fenômeno que... mas não vai ocorrer nunca? Pô, peraí, né? É uma visão muito simplificada da vida, né? Convenhamos, né? Entendeu? Até você lidar é justamente isso, né? Você lidar com sociedades, você está lidando. Até na história a gente fala, né? A história ela não se repete. Ela parece que se repete em algumas vezes, mas ela não se repete. Quer dizer, aquele fenômeno social tem uma série de especificidades naquele momento, que não necessariamente, né? que parecem, mas não se repetem. E aí você vai falando isso, né? Eu fui aqui pensando dessa maneira. Ok, olharmos a espanhola, mas e aí, né? E até no nível, se pensarmos microbiótico e etc., quer dizer, temos vários tipos de Covid. Quer dizer, lá atrás também não foi Covid, por mais que lá atrás também tenha se pensado em cloroquina, os prejuízos do isolamento social e etc. Mas, enfim, os Estados Unidos tinha sido um país problemático também, no sentido que tiveram lá aglomerações e que deram resultados assim nefastos, terríveis, tal. Mas até desdenhar, até discurso que era uma gripe de pouco efeito e tal, surgiu, né? Mas são os elementos que parecem que se repetem, né? Até porque uma mutaçãozinha no vírus pode vir pior, estragar, né? Todos os modelos, tanto para pensar a atuária, para pensar a história, para pensar a sociedade como um todo, né? Exatamente. Mas então, voltando, assim, só para complementar essa linha, né? Claro. Talvez aí já começar a abrir para as perguntas, né? Bom, aí o Enterprise Risk Management, a gestão de risco, né? Que seria uma praia, caramba, paradisíaca para o atuário, né? Virou praia do economista, do engenheiro, lá do administrador, né? O atuário pouco está nadando nessa praia, mas não significa que ele não possa frequentar. Então, quando eu coloquei o meu título da apresentação, né, novo atuário, então eu estou me dirigindo a você, novo atuário que está me assistindo aqui, novo atuário, olha só, eu preciso que você seja revolucionário. O que é revolucionário? É mudança, tá? Nesse único sentido, revolucionário é mudança. Precisamos mudar, tá? Depois eu vou dizer o que precisa mudar, mas você precisa ajudar a mudar. Tá? Mas não é só mudar. Você pode, digamos assim, mudar. Tá legal. Eu, ao invés de usar o modelo bayesiano, eu vou usar agora o modelo, sei lá, de quê, tá? Apareceu uma nova... Não, não é só uma mudança, é uma disrupção. É realmente você partir
para o desenvolvimento de novas ferramentas, mudança, né? Mas novas ferramentas que não vão guardar muita relação com o que a gente está acostumado. E aí eu vou entrar agora nesse ponto. O que a gente está acostumado como atuário e a gente adora, né, como atuário? A gente gosta de fórmula, né? Pô, qual é o atuário que não gosta de fórmula matemática? Porra, quanto maior a fórmula, quanto mais complicada, o atuário vai ter orgasmos intelectuais de lidar com aquela fórmula matemática, tá? Só que, se você pensar como é que o mundo da informação ele está se desenvolvendo, e aí eu vou falar na praia, que tá bom, gestão de risco é uma praia que você não gostou, não quer mais, já está ocupada, tá? Mas tem uma praia que está muito pouco ocupada, que é essa praia vamos chamar de Big Data, tá? Big Data para não ficar aqui com muita sopa de letrinha, tá? Então, vamos pensar junto aqui, né? Onde é que estão as transformações e aonde pode afetar a nossa ciência atuarial, tá? Quando você tem... Por que você precisa de fórmula atuarial? Uma fórmula, por exemplo, para estimar digamos assim, um preço, né? Para você fazer uma precificação. Porque você não tem acesso ao universo, tá? Normalmente, o atuário, e aí eu diria por extensão o estatístico, né? Quando você vai fazer uma previsão, você faz previsão baseada em amostra. Você não consegue fazer previsão baseada em universo, né? Por quê? Porque esse universo ele é impossível. Será que é ainda? Tá? Então, por exemplo, se você for fazer, vamos sair um pouco da atuária, você vai fazer uma previsão de quem vai ganhar uma eleição. Tá? O que você vai fazer? O Ibope vai lá, pega uma amostra, se é boa ou ruim é outra discussão, pega uma amostra, pergunta dentro daquela amostra as pessoas o que elas acham, e depois, para extrapolar aquilo para o universo, ele vai usar uma porção de fórmula matemática, que é lá a estatística, a teoria da amostragem. Pega o livro Teoria da Amostragem, você vai se deleitar com o número de fórmulas que são necessárias para você sair do amostra para o universo. Só que não estamos longe, eu acredito, talvez até numa próxima eleição, isso já seja possível, de acessar o eleitor, o universo como um todo, porque a TI já permite isso. O dia que nego deixar que você vote pelo celular, o dia que permitirem que você faça o seu exercício de cidadania, né, o seu voto, né, de forma remota, por um instrumento tecnológico, você passa a ter acesso ao universo. Se você quiser perguntar em quem o cara vai votar, você não precisa fazer amostra. Você bota lá aqui no Instagram, aqui no site do Fábio, né? Bota aqui, ó, fulano, todo mundo agora, quem vai votar em quem? E se a população naquele momento estiver estimulada a saber qual é a tendência, o pessoal responde na hora. E aí, quando você sai do mundo da amostra para o mundo do universo, eu digo isso porque eu meio que passei por uma experiência dessa quando fiz a minha tese de doutorado, né? Você tem, assim, um prazer muito grande. Um desprazer, primeiro, que você não usa fórmula mais, tá? E um prazer que é assim, tudo resolve com contagem. Gente, 1, 2, 3, 4, é só contar. Então, por exemplo, se eu quero saber, se eu tenho acesso ao universo, eu quero saber em quem vão votar lá para prefeito lá na próxima legislatura, pô, eu pergunto e conto, e divido pelo número de pessoas. E aí eu tenho a probabilidade, né? Que não é nem uma probabilidade. Ali é quase que, se a eleição fosse naquele momento, ali é quase a certeza de quem seria eleito. Então, você vê que a tecnologia ela está começando a botar as nossas queridas fórmulas atuariais, tá, no espaço. Capital, tá? Se você olhar lá as fórmulas da SUSEP, né, de capital, e as fórmulas da SUSEP, na verdade, foram meio que copiadas, né, lá da Europa, né, porque nós temos um convênio com a EIOPA, que é o órgão regulador lá das seguradoras europeias, de utilizar, digamos, a mesma metodologia. Se você pegar aquelas fórmulas, né, aquelas fórmulas são necessárias porque você não tem acesso ao universo de todos os sinistros ocorridos num determinado contexto seguradora, para você obter a distribuição de sinistro do universal, que não é uma amostra, é o universo. E se eu tenho acesso à distribuição de sinistro, eu não preciso de fórmula, eu vou lá e meto o VAR num percentil dessa distribuição.
Ah, eu quero ter a probabilidade de 50%, de 5% de acertar, eu vou no percentil de 5% dela e vejo qual é o valor de sinistro a partir do qual só ocorre 5% com valores maiores do que aquele. Eu não preciso mais de fórmula, pô, é só contar, né? Então, eu acho que esse é o mundo que está se desenhando, ele ainda não ocorreu, tá? E aí, por isso que eu preciso que o atuário também seja disruptivo, né? Porque o atuário, esse atuário, você que eu estou me dirigindo, estudante de atuário, que eu prezo demais, você vai lidar, inclusive, com uma certa oposição da galera estabelecida. Porque o nego vai dizer que você, tá aí o cara está querendo inventar coisa e tal, resista a esse criticismo. Todo mundo que inova sempre vai ter um criticismo, né? Uma crítica, né? Mas, assim, vamos entrar nesse mundo Big Data e não vamos dar mole para estatístico, administrador, enfim, engenheiro, economista, porque eles já estão lá. Se você olhar quem está mexendo com Big Data, Machine Learning, que é você pode construir, hoje já é possível, eu estou envolvido num projeto desse, inclusive, hoje já é possível você construir uma tarifa de seguro sem usar o GLM. Joga o GLM de lado, porque o GLM também existe, por quê? Porque ele é amostral. É um modelo de regressão que vai estimar a partir de um pedaço, né, de uma carteira o comportamento dos segurados que vão fazer o seguro na seguradora. Tá? Você hoje tem meios com Big Data, de você, e Machine Learning, né, você meio que aprender o comportamento de risco do segurado enquanto ele está na apólice e você, inclusive, ir alterando aquilo ao longo da visão da vigência da apólice. Isso já é possível hoje, tá? Em laboratório. Acho que nenhuma seguradora ainda está fazendo. Mas, atuário, poxa, por favor, seja disruptivo. Acredita que isso é possível. Estuda esse negócio também. Se não está no currículo da faculdade, faz um curso extra, pega o teu coordenador do curso, então, para botar. As boas universidades brasileiras, certamente a UF deve ser um exemplo também, como a UFRJ, ela já tem disciplinas matemática, digamos, aplicada, ou mesmo Big Data, ou Machine Learning, ela já tem disciplinas nessa linha. Eu sugiro que você, atuário, comece a se enturmar um pouco aí nesse mundo, porque, olha, esse me parece que é a bola da vez. Eu acho que essa é a próxima praia aí e mais, essa praia vai ser uma praia com muita onda muito forte. Por quê? Porque ela vai acabar com muito modelo tradicional atuarial. Pode anotar o que eu estou te falando. Tá? Então, Fábio, eu acho que eu encerraria talvez a minha apresentação aqui, né, deixando agora um espaço para, enfim, uma conversa, um debate, perguntas, né? Certo. Eu vou pedir para o pessoal escrevendo, mandando as perguntas, mas para a gente preencher, qual a estrutura na formação curricular que você apontaria que é necessária para a gente alcançar um atuário revolucionário, disruptivo ou disruptivo? E qual a sugestão que você daria para esses futuros atuários, até em poucas palavras, mas que você daria a esses futuros atuários para eles serem revolucionários ou disruptivos? Uhum. Tá, vamos lá. Obviamente, eu manteria vamos dizer, o núcleo curricular da formação atuarial, tá? Senão eu estaria, inclusive, negando a minha própria formação, tá? Eu talvez só daria uma ênfase menor, se possível, né, nas disciplinas quantitativas, tá? Se possível, né? Por exemplo, lá na UFRJ, você tinha lá, na parte de formação, nos 2 primeiros anos, né? Você tinha lá um curso de álgebra de matemática, que, sinceramente, eu achava um curso completamente desnecessário para o atuário. Ele ficar preocupado com teoria dos grupos, teoria dos anéis, teoria, sei lá, o palavra, coisas lá da álgebra pura, né? Mas que o atuário, digamos, talvez, se ele precisar, ele vai precisar a nível de pós-graduação. Mas ele faz essa disciplina na pós-graduação, não precisa fazer essa disciplina na graduação. Tá? Então, eu diminuiria um pouco, né? Mas assim, sem sacrificar conteúdo. Tá? Estatística, tem que ter estatística. Financeira, tem que ter. Matemática atuarial, tem que ter. Teoria de risco coletivo, tudo tem que ter.
tá? Agora, tem que ter mais o quê? Eu acho que falta no currículo as qualitativas, que a gente já falou. Eu acho talvez uma disciplina de filosofia, uma disciplina de história, uma disciplina de... Aí antropologia ou sociologia, uma das duas, né? 3 disciplinas qualitativas. Pronto, para não também não, né, não entrar de sola, digamos. 3 disciplinas qualitativas, né? Uma disciplina de TI, mas a TI assim, não é ensinar a programar, não, tá? A TI, o que está acontecendo? Pô, o mundo é cada vez mais dominado por TI. O que a gente está fazendo agora, a gente só está podendo fazer o que a gente está fazendo agora, que existe uma TI que está permitindo que a gente use aqui a internet para se comunicar. E o atuário ele é muito dependente de TI. Eu acabei de falar de Big Data. Big Data, qual é a segunda palavra? Big o quê? Big Data. Data, quem é que mexe com data? TI, tá? Então, hoje, quando você pensar em manipulação de dados, o atuário vai ter que pensar em muitos dados, muito mais dados do que ele está acostumado a lidar. Para ele domesticar esse oceano de dados, ele vai precisar muito de TI. Tá? Uma TI em que ele tenha, digamos, conhecimento das ferramentas de hardware, né, para lidar com grandes volumes de dados, as ferramentas de software para ele fazer o machine learning, né, para ele poder meio que robotizar um pouco os cálculos atuariais, seja de capital, seja de precificação. Então, a segunda componente seria TI. E eu colocaria um pouco de administração. Tá? Por quê? Para o atuário, por exemplo, na City University, que foi a faculdade que eu fiz, né, hoje é Cass Business School, né, lá eles têm um curso de formação de gestor atuarial. Não é a formação atuarial, é a formação de gestor atuarial, com disciplinas de administração. Tá? Eu acho que 1 ou 2 disciplinas de administração seriam interessantes fazer parte do currículo, mas assim, no sentido do atuário assim, ter umas ferramentas para, na hora que ele tiver uma possibilidade de ocupar um cargo de gestão, ele não se sentir tão perdido como eu acho que ele acaba se sentindo se a gente sente na prática, tá? E sair um pouco essas disciplinas qualitativas e administração, ela permite que o atuário saia um pouco daquela áurea de timidez que é nossa característica, eu me incluo, tá? Todo atuário é meio tímido, né? O atuário, se você analisar, o atuário ele é meio tímido, ele não gosta muito de interagir com outras pessoas, né? Porque isso é da raiz da formação dele e do ser que ele é, tá? Eu acho que essas disciplinas, ele tendo contato com disciplinas desse tipo, ele abre um pouco, digamos, a guarda e talvez ele se relacione mais e crie o que você mencionou, Fábio, aquele ambiente de multidisciplinaridade, em que o atuário troca figurinhas, né, com outros especialistas de outras disciplinas, de outras matérias, e enriqueça o trabalho que ele faz. Uhum. Até você já vê os cursos mais recentes, até os que foram criados no contexto, por exemplo, do Reúne, eles... e aí até pegando um pouco o caso do nosso, né, que aí é o curso que eu conheço melhor, mas que a gente tem ali disciplinas quantitativas sim, mas disciplinas de gestão, contabilidade, direito, finanças, ética. Quer dizer, você acredita que já existe uma movimentação, principalmente nos cursos mais novos que surgiram, por exemplo, no Nordeste, nos últimos 10, 15 anos no máximo, um movimento nesse sentido, buscando quebrar isso? Olha, Fábio, eu confesso, né, que a visão que eu tenho dos cursos do Nordeste, principalmente quando o professor Emílio Retamonde, né, eminente, né, professor Emílio, ele iniciou lá a formação lá em Fortaleza, eu tive o privilégio de interagir bastante com o Emílio, eles eram quantitativos, tá? Eles não tinham ainda essa pegada qualitativa. Tá. Agora, tá? Mas se por acaso tiverem já essa componente, eu acho que talvez explique uma coisa que eu tenho notado. Os atuários que vêm do Ceará, e eu colocaria também um outro estado, Minas Gerais também. Eu tenho observado atuários vindo do Ceará e Minas Gerais com excelente formação.
tá? Então, talvez, sem conhecer os currículos respectivos, talvez seja uma questão de você analisar esses currículos e ver se eles já contemplam, ou qual é o segredo, né, que esses currículos têm para estarem formando profissionais tão bons, viu? Certo. Eu vou te passar aqui, chegou aqui uma observação do professor Edgar, que é o nosso chefe de departamento e até que formulou a nossa grade aí, até é bastante interessante quando você falava da filosofia, que ele também tentou aí emplacar. Mas vamos lá, a motivação, abro aspas, a motivação para criar na UF mais um curso de atuária no Rio foi exatamente isto, de buscar formar novos atuários com um perfil diferente, sob um novo paradigma da multidisciplinariedade. O problema é que aquele aluno de mente aberta dos primeiros períodos, onde é possível plantar essa semente, vai se fechar assim que começar a estagiar no mercado. Via de regra, termina o curso priorizando o quantitativo e o discurso neoliberal. Como furar esse sistema? Poxa vida, se eu soubesse a resposta... O fato dela ser ranqueada entre as 5 melhores profissões, né, acaba gerando uma prisão. Né? Na hora que o atuário, né, cabeça aberta, multi, tudo e tal, ele cai nesse alçapão no bom sentido, tá? Porque normalmente ele está num emprego super bacana, né? Ele começa a ser contaminado, tá? Não tem jeito, tá? Então, eu acho que a única forma, se você me permite uma sugestão, é pesquisa, tá? Aqui no Brasil não existe pesquisa atuarial, né? Até onde eu sei, tá? Por quê? Porque o primeiro atuário não quer fazer, né? O atuário, no momento que ele está na faculdade, ele já consumido, né, pelo mercado de trabalho. Então, o que eu faria assim, duas frentes, né? Eu faria uma frente de pesquisa, mas pesquisa pura mesmo, tá? Não é aquela pesquisa de ficar publicando paper para ganhar crédito lá do CNPq, sei lá, da CAPES, né? Por exemplo, eu acabei de falar que é possível você fazer um cálculo de capital sem fórmula. Se me contratarem, né, como pesquisador, eu teria o maior prazer de tornar... Se você perguntar se eu sei como fazer, diria para você que talvez saiba, tá? Ou talvez saiba como dizer a alguém para fazer, tá? Mas cadê o Instituto de Pesquisa fazendo isso? Não precisaria ser eu comentando. É possível também você fazer, caramba, isso daí eu estou fazendo quase que meio que pioneiramente como um projeto de consultoria, precificação com machine learning. Pô, isso aí tinha que ter um laboratório. Isso tinha que ter um laboratório, né, em alguma faculdade, em alguma universidade. Mas não tem atuário querendo ir para o laboratório. Faz sem atuário. Você faz o laboratório de atuária para produzir ferramentas atuariais sem atuário. Mas eu acho que não. Eu acho que se você pegar um aluno de primeiro, segundo ano e você der uma iniciação científica, botar ele no laboratório desse tipo, em que ele vai vendo ferramentas sendo criadas e sendo depois consumidas pelo mercado, esse atuário, das duas uma, né? Eu acho que ele jamais vai renegar, na hora que ele for lá para a linha de frente de empresa, ele vai renegar essa prerrogativa de homenagem ao novo, né? E de dedicação à inovação. Ele não vai fazer isso, ele vai continuar com essa veia, né? E você, ao fazer isso, né, ao você dotar o mercado, né, de instrumentos mais, digamos assim, né, mais modernos, né, o atuário tradicional ele vai ter que pegar esse bonde. O atuário tradicional ele vai ver, epa, peraí, apareceu aqui um carro voador e eu tenho um carro aqui que anda no chão. Pô, eu preciso ver que carro voador é esse daí, tá? Então, acho que com isso você pode trazer o interesse mesmo do atuário antigo. Então, primeira receita, pesquisa. Segunda receita, sobrelota a turma de atuária para a gente começar a saturar o mercado.
né, para que você comece a ter, digamos, no momento que os atuários não começar a ter dificuldade de colocação profissional, isso vai abrir a possibilidade, talvez, de você ter atuários aí envolvidos na academia, atuários envolvidos em pesquisa, né, que eu particularmente acho assim, uma ocupação super nobre do atuário. Mas, pô, se o atuário vai lá ganhar, sei lá, 15 mil reais logo na partida, né, recém-formado, ele não vai querer, né, não vai querer ser, né, bolsista do CNPq, né? É verdade, a gente não pode negar esse aspecto. E também chegou aqui, né, uma mensagem da Natália Moreira, atuária. Oi, Natália. Sim, ela sempre um privilégio te ouvir. Parabéns pelo projeto. Aí já a parte que ela manda para mim, né? Parabéns pelo projeto, amigo. Mas enfim, leio para você ela mandando, né? Sempre um privilégio te ouvir. E ela estava aqui, tá aqui, né? Participando da live. Vi que ela compartilhou. Quer dizer, dentro dessa divulgação aí dessa nossa conversa. E dessa nossa conversa que, mesmo quando a gente encerrar, depois continua aí reverberando, que vai estar postada aqui nas redes sociais. Posso te pedir uma coisa só para encerrar? Pois não. Na verdade, digamos assim, até duas, né, que eu vou também pedir suas considerações finais. Mas dá uma palhinha daquele livro, Ah, em sim. conjunto com a Nathalie e a Maris. Tá, então vamos lá. Três atuários não tão disruptivos assim ainda, né? Mas três atuários talvez com parafusos a menos nas suas respectivas cabeças, né? Motivados por tudo isso que a gente vivenciou na pandemia, né? Então, vamos lá. O que aconteceu nessa pandemia? Ela começou a mostrar para a gente perspectivas de riscos que a gente considerava remotas, né? Ou talvez que nem considerasse, perspectivas de riscos que estão aí, né? Mas que podem ter um impacto absolutamente avassalador para a humanidade. O Covid, né, espero, né, ele será dominado pelas vacinas. Então, digamos, mas foi um surto, né, não é possível que um ser humano pensante, nas suas reflexões profundas, não conclua que, pô, bateu na trave, tá? Bateu na trave, né? Esse vírus, né, infelizmente, vai ser controlado, espero, né? Mas e o próximo vírus que vier? Será que o próximo vírus que vier, ele vai ter essa vacina tão rápida? Né? Então, a humanidade, ela demonstrou aquilo que ela sempre teve, na verdade, né? Uma fragilidade, mas que acho que a gente tinha esquecido dessa fragilidade. Então, inspirado nisso, né? Eu, Nathalie e Maris, né? Nós nos juntamos um dia, a ideia, aliás, vou dar o crédito aqui, Nathalie, tá? A ideia da Nathalie. Gente, por que a gente não começa, como atuários, né, a escrever sobre riscos que não estão, digamos, no nosso menu de dia a dia, né, mas que são riscos de magnitude muito grandes, são riscos que ameaçam, que podem ameaçar a humanidade. Tá? Então, foi meio que grandioso. E aí eu me lembrei, quando eu era consultor, trabalhei na Tilling Hess, na empresa de consultoria atuarial, me lembro que uma vez uma jornalista me ligou, né, dizendo assim, o senhor tem condição de dar uma entrevista? Né? Eu falei, sim. E além da entrevista, o senhor tem condição de escrever alguma coisa e me responder uma pergunta? Eu falei, qual é a sua pergunta? Qual é a probabilidade da vida acabar na Terra, né? do fim do mundo? Ela queria saber qual era a probabilidade do fim do mundo. Fim do mundo, entenda-se, fim da vida, né, no planeta. Eu ri pra caramba, né? Eu comentei lá com o Paulinho, que era meu sócio na época, meus outros sócios na época, Cristina Mana era minha sócia também. Comentei com ele, gente, olha o que nego está pedindo aqui para fazer, calcular a probabilidade do fim do mundo. Tudo bem, até essa é qualitativa, tá? Não vem com série histórica nessa, porque, né, meteoro batendo na Terra só bateu uma vez, até onde a gente sabe, né? E pandemia tem duas aí ou três, né?
ou 4 no máximo, né? Então não tem série histórica. E na época eu cheguei até a abrir o pensamento, né? Disse assim, se eu fosse responder essa pergunta, se eu fosse gastar meu tempo, né, para responder essa pergunta, será que ela teria resposta? E eu cheguei à conclusão que sim, e que o caminho seria qualitativo. Então, pensando nisso, né, nós então resolvemos assim, nesse livro, nós vamos abordar determinados riscos, né, muito ligados à sustentabilidade planetária. Tá? Ou seja, o atuário tentando começar a se preocupar com questões realmente planetárias. Eu não vou me preocupar com o IBNR da seguradora. Claro que eu vou continuar porque eu preciso botar dinheiro no bolso. Mas eu vou usar um pouco do talento que me foi dado na minha formação para lidar com riscos, digamos, mais bem comportados, né? Eu vou tentar usar esse talento para falar sobre riscos não tão bem comportados. E esses riscos todos ligados à sustentabilidade, os riscos ligados à desigualdade econômico-planetária, os riscos ligados, claro, à epidemia, né? Claro, vai ter que ter, né? Epidemia, riscos ligados a fatores climáticos, né? Enfim, uma abordagem sob a ótica atuarial, né? Uma abordagem sobre a ótica atuarial de riscos que normalmente o atuário não lida, né? Porque não está ainda na praia dele, como talvez um estímulo, né, à profissão e mais, um alerta. O que a gente quer fazer, na verdade, é um alerta. Estamos com essa pretensão, né? Talvez seja um pouco de pretensão da nossa parte, né? Para assim, pessoal, vamos acordar porque o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Então está aqui o risco A, o risco B, o risco C. Nós já temos aí um elenco de uns 10 riscos, né? Para nós, então, discorrermos sobre eles e tentarmos despertar a atenção, a mobilização do ser humano. O ser humano não pode ficar mais indiferente à desigualdade do jeito que ele está. Não pode ter uma África, porra, do jeito que está, não pode ter os Estados Unidos do jeito que é. Tem que ter um canal aí de circulação, né, que o rico dá para o pobre, não, nada disso, porque isso aí a gente sabe que os regimes políticos que tentaram ser estabelecidos, né, com essa prerrogativa, nenhum deles deu certo, mas tem que bolar uma maneira de reduzir um pouco vamos dizer, esse sofrimento da maior parte da humanidade, né? A maior parte está sofrendo, a menor parte está ali, né? Mas daí a pouco esse negócio, se não agir em cima disso, daí a pouco a gente vai ter uma disrupção, hein? Aí, olha que é uma disrupção bem grande, tá? Então, esse é o livro, né? Aguardem. É verdade. E chegou aqui uma mensagem também do Gabriel Moura, foi nosso aluno, como também já trabalhou na PwC. Ah, sim. Tudo bem, Gabriel? O Gabriel fala com a gente que ele trabalhou com o Carlos e que muitas das coisas que ele era instruído, o Carlos falava assim, abro aspas, essa eu aprendi com o Roberto. Obrigado pelo seu tempo e um abraço. Não, legal, Carlos Teixeira. Nossa, eu acho que se você perguntar para mim qual é a minha grande realização profissional, né? São os meus alunos, tá? Os meus ex-alunos, né? Eu falei da Nathalie, foi minha aluna, Paulo Ferreira, meu ex-sócio, né? Meu ex-aluno, Carlos Teixeira, Cristina Mano, né? Eu vou parar de falar, porque daqui a pouco eu vou cometer injustiça de esquecer muitas pessoas, né, que passaram, né, pela nossa... que eu tive a felicidade, na verdade, né, de ter a oportunidade de ajudar na formação dessas pessoas, né? Então é com muito prazer que eu escuto, né, esse depoimento aí em reconhecimento a essa função, né? Eu nunca deixei de... Aliás, eu só deixei de ser professor uma vez na vida. Agora, há menos de um ano atrás, quando eu pedi aposentadoria na UFRJ. Mas eu estou sentindo muita saudade do meio acadêmico. Daqui a pouco me aguardem que eu vou voltar de alguma maneira, viu? É verdade, realmente isso daí, né? A gente, eu estou tendo esse prazer agora de começar a encontrar os alunos formados,
efetivados. E, assim, é uma satisfação. Isso daí dá um baita orgulho na gente, né? Isso é fantástico. Fábio, quando você, né, recebe a notícia aqui né, digamos, o LinkedIn, né? No LinkedIn ele manda aqueles negócios, né? Vê, fulano foi promovido e tal. Aí eu já recebi, vou citar uma outra aluna minha que eu tenho, cara, um carinho enorme, Tereza Moreno, né? Quando eu recebi lá, Tereza Moreno, CEO da Prudential. Pô, aquilo, você não imagina como é que o coração, ele fica em festa, né? Porque você diz, caramba, poxa, essa pessoa que eu ajudei, né, lá um pouquinho, né, na formação, olha, ela agora é presidente de uma seguradora, né? Você vê a trajetória, né, do profissional, né, construída, né? Claro, quem construiu foi ela mesma, né? Obviamente, né? Mas você não tem como você não achar que você, né, você sentiu um gostinho dessa vitória, né? É verdade. E agora eu vou te pedir as suas considerações finais. Olha só, e aí eu vou me dirigir aos estudantes que estejam eventualmente aí ainda no call, né? Estudante, seja revolucionário, tá? Revolucionário não é Che Guevara, não é Marighella, nada disso, Lamarck, não é isso que eu estou falando, não. Revolução é mudança, tá? Seja um atuário comprometido com a mudança, não pelo romantismo da mudança, pela necessidade da mudança. Porque se nós não, os nossos paradigmas conceituais e teóricos e formuláticos, né, eles estão ficando para trás, tá? Se a gente não mudar a nossa atitude, né, e as nossas ferramentas, se a gente não mudar as nossas ferramentas, nós vamos deixar o inimigo entrar inimigo, né, modo de dizer, entrar na nossa praia. Então, seja revolucionário, mas seja disruptivo também. Porque só a mudança, eu acho que já é pouco, pelo nível que a gente chegou, principalmente no desenvolvimento de TI. Gente, tem mais telefone celular do que brasileiro. Existe mais telefone celular no Brasil do que brasileiro. Daí a pouco, a educação ela será possível de ser feita com a massa. A gente vai conseguir educar a população brasileira. A TI, ela oferece oportunidades que são assim absolutamente impensáveis de evolução humana. E a atuária tem que pegar uma carona, até porque a atuária mexe com dado, né? A nossa matéria-prima de trabalho, de atuação, são os dados. Os dados estão aí, Big Data. Então, seja revolucionário, mas seja também revolucionário e disruptivo, porque para você começar se o atuário tradicional, digamos, naquela zona de conforto que ele está, profissional, ele não vai ser esse agente de mudança, seja você a pessoa a desenvolver. E eu tenho certeza que a universidade vai lhe apoiar se você assim requisitar. Essas são as minhas considerações finais, agradecendo muito, Fábio, o convite. Roberto, eu que agradeço a sua participação, que com certeza enriquece tanto, vamos dizer assim, um acervo do Saber em Movimento e a questão da gente poder trabalhar com as próximas turmas, como também é um prazer difundir esse conhecimento, pode chegar, né, chegará a outras instituições, a outras universidades, mas também de estar te ouvindo, porque, sem dúvidas, é uma conversa extremamente frutífera e que, se deixar, eu vou embora, porque tá excelente te ouvir aqui. Mas não vou tomar mais o seu tempo, Roberto, e agradeço muito a sua participação e essa possibilidade de estar te ouvindo também. Okay. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom, então, obrigado aí, gente. Boa noite aí para todos e todas. Tchau, tchau.